A série começa com o início do novo ano acadêmico na universidade, onde há uma festa de boas-vindas para os novos alunos. Um novo aluno chamado John comparece, e todas as garotas ficam impressionadas com ele por ser bonito, famoso e rico. No entanto, apesar de ter muitos seguidores em suas páginas de mídia social, ele se sente solitário. Vemos outro estudante na mesma universidade chamado Yoon, e descobrimos que sua situação financeira é difícil, e ele trabalha em vários empregos a ponto de não ter tempo para descansar ou amar. Em seguida, conhecemos uma estudante chamada Jen, que está sempre na biblioteca. Apesar de estudar muito, suas notas ainda são baixas. Então, o primeiro dia de aulas começa. John entra na sala de aula e todas as garotas ficam maravilhadas com sua aparência bonita. Ele se senta atrás de um estudante dormindo, e quando o professor entra para a aula, ele tenta acordá-lo, mas acidentalmente derrama café nele. Ele se desculpa e lhe dá um lenço, mas o estudante não se interessa. Após a aula, ele lhe oferece dinheiro como compensação, mas ele recusa e vai embora. John fica surpreso com seu comportamento, e seu amigo lhe diz que ele não se importa porque é como um robô. Então vemos no dormitório das meninas enquanto elas organizam seus pertences, esperando que sua colega de quarto seja legal, arrumada e sociável para que possam se dar bem. Xia entra e ela fica surpresa ao achá-la muito bonita, e com apenas uma bolsa. Ela se oferece para ajudá-la e a leva para pegar o resto de suas malas. Jen fica surpresa com as muitas malas. Ela diz a si mesma porque se conteve de oferecer ajuda, e continua a carregar as malas até ficar exausta. À noite, vemos John ficando acordado com seus amigos em um clube. E é evidente que eles o acompanham para se aproveitar dele e fazer com que ele pague a conta, porque ele vem de uma família rica. John entra em um supermercado para comprar bebidas e nota Yoon trabalhando lá. Ele tenta conhecê-lo e o convida para sair, oferecendo-se para pagar a conta, mas a pessoa o envergonha, dizendo que nem tudo pode ser comprado com dinheiro. Enquanto isso, Jen fica acordada, fazendo brainstorming de projetos para seu portfólio universitário após a formatura. No entanto, Xia lhe diz que só dorme no escuro, forçando-a a apagar a luz. No dia seguinte, ela vai à secretaria, e ao abrir a porta, ela esbarra em John do lado de fora. Ela se sente tensa e envergonhada por estar perto do estudante mais famoso da universidade. Da secretaria, ela descobre que John pegou o projeto, deixando-a sem opção a não ser pedi-lo a ele. A secretária a oferece para a nova viagem estudantil, e Jen relutantemente concorda. Ela conta para sua amiga, que ri e a provoca por ter que limpar a bagunça dos novos alunos. No dia seguinte, ela descobre que ele está se voluntariando ao lado dela, e ela se sente tensa porque ele é o estudante mais inteligente da universidade e sempre recebe bolsas de estudo. Então, os novos alunos começam a se conhecer, e John percebe que Jen o olha muito, pensando que ela pode ter uma queda por ele. À noite, John a vê parada sozinha e se aproxima dela, perguntando por que ela o encara. Mas ela fica nervosa e envergonhada, dizendo que sua amiga está a chamando. John então tenta se aproximar de Yoon para se tornar amigo, mas Yoon o ignora. E ele lhe diz que não tem tempo para socializar ou sair com ninguém. Quando todos vão dormir, ele limpa o lugar e recolhe garrafas vazias. Jen vai ajudá-lo, mencionando que lhe enviou mensagens quando estavam juntos em atividades sociais, mas ele não respondeu. Ele lhe diz que nunca recebeu nada dela, fazendo-a sentir-se envergonhada, então ela sai para ir para a cama. No entanto, ela vê John parado com seu amigo bêbado, que está discutindo com ele porque a garota de quem ele gosta está interessada em John. Seu amigo começa a batê-lo e Jen intervém para defendê-lo, mas seu amigo tenta bater nela. Yoon interfere, derrubando o amigo no chão e pede a ela para tratar os ferimentos de John. Jen começa a esterilizar sua ferida e aproveita para pedir a ele para desistir do projeto. John pensa que ela o defendeu por causa disso, então ele concorda, mas com a condição de que ela se torne sua amiga mais próxima. Jen fica surpresa com o pedido, mas relutantemente concorda. Vemos John antes de dormir, revisando suas mensagens e encontrando as mensagens de Jen, percebendo que ela estava dizendo a verdade. No dia seguinte, ele se desculpa com ela, dizendo que não queria. Depois disso, John pede a Jen para jogar um jogo com ele, mas ela recusa porque tem medo. John promete a ela que, se ela brincar com ele desistirá do projeto assim que voltarem. Ela relutantemente concorda, sentindo-se tensa e com medo. No entanto, John a encoraja, dizendo para ela confiar nele,
e ele a pega e a balança de cima. Jen permanece tensa e assustada enquanto é segurada por John. Ele percebe que alguém os está observando enquanto jogam, e parece que essa pessoa está interessada neles. Mais tarde, eles retornam à universidade, e Jen pergunta a John se ele falou com a secretária e desistiu do projeto para ela. Mas ele diz que esqueceu e promete contar a ela no dia seguinte, deixando-a e indo embora. No entanto, ele fica surpreso ao ver seu irmão na frente dele e descobre que ele se transferiu para lecionar na universidade. Seu irmão pede que ele não conte aos pais. Yoon está parado lá, observando-os. À noite, Yoon está trabalhando no supermercado. Run, sua amiga, vem até ele e pede que ele apague uma bebida porque ela não o vê com frequência devido ao seu trabalho. Ela lhe diz para fazer uma pausa em sua rotina de vida e sair com seus amigos que estão no mesmo ano. No entanto, Yoon tem que fazer isso porque depende de si mesmo. Vemos ele acordando cedo e não tendo dormido muito a ponto de adormecer no transporte público. Ele continua correndo até chegar à universidade a tempo. No final, a aula é cancelada e ele se arrepende de ter vindo. John o vê e o agradece por tê-lo ajudado durante a viagem. Mas Yoon lhe diz que não fez isso por ele e não pensa que se tornaram amigos. Jen chega e os encontra juntos, esperando que eles discutam. Mas Yoon os deixa e vai embora. Jen fica chateada porque John não cumpriu sua promessa a ela, pensando que ele a enganou. Mas John a leva e vai à secretária, desistindo do projeto para ela. Eles percebem que estão na mesma turma. John fica feliz em vê-la com frequência e anda com ela na chuva, segurando um guarda-chuva sobre ela o tempo todo. No dia seguinte, Jen acorda e fica surpresa ao encontrar Ren dormindo no chão. Descobrimos que ela é sua colega de quarto no dormitório. Seu comportamento é estranho, pedindo favores estranhos, e Jen relutantemente concorda porque tem medo dela. Mais tarde, Yoon retorna ao seu dormitório e encontra seu irmão mais novo lá, descobrindo que ele está se candidatando à academia de polícia. Ele fica chateado porque não poderá continuar seus estudos e se lembra de seu pai, que era policial e morreu, deixando-os sozinhos quando eram jovens. Desde então, ele tem dependido de si mesmo. Mais tarde, Jen vai ver um médico sobre seu projeto e pede que ela faça uma análise específica e a apresente a ela. À noite, Shanna está sentada chateada e chorando porque seu namorado quer terminar com ela. Ela se lembra das palavras dele quando ele disse que ela parecia bem, mas sua personalidade não era certa para ele. Ela retorna ao dormitório. Jen e Ha-han conversam com ela e a convidam para comer com eles, mas ela recusa e vai dormir. Enquanto isso, os amigos de John vão à casa dele e querem passar a noite. Ele recusa, mas eles entram e bagunçam a casa. John fica chateado porque sabe que eles só estão saindo com ele por causa do seu dinheiro. No dia seguinte, na aula, ele os ignora e senta ao lado de Yoon, trazendo-lhe café e tentando conversar com ele. No entanto, Yoon se levanta e se senta sozinho para dormir um pouco. O professor entra e pede que formem equipes para o projeto. Ele lhes diz para se dividirem em grupos. John e seus amigos estão na equipe de Yoon. Após a aula, Jen hesita em se juntar à equipe, mas John insiste para que ela concorde. Ele está animado para estar com ela e pega o número dela. A equipe se reúne para discutir o projeto, e eles decidem fazer de Yoon o líder da equipe. Então John recebe uma ligação de sua mãe, dizendo-lhe para ir para casa porque há uma reunião de família com seu tio e tia. Pela conversa deles, entendemos que ela não se importa com ele e sempre prioriza o irmão dele em vez dele. À noite, ela está profundamente chateada com o término de seu relacionamento e vai ao supermercado. A lata cai dela e ela continua a chorar. Yoon a vê, a ajuda e limpa o chão. Ela compra uma bebida e o cobra, dizendo que é um presente para ele, e então sai correndo. Yoon tenta segui-la porque não gosta que ninguém o ajude, mas ela vai embora. No dia seguinte, há uma reunião de equipe, e Jen confirma com todos para comparecerem, mas apenas John e Yoon aparecem. Jen tenta conversar com eles, mas eles não respondem. Yoon sugere expulsá-los da equipe e dividir o trabalho entre os três. No entanto, John recusa, dizendo que eles devem ter razões válidas para não comparecer. Jen decide dividir o trabalho entre todos eles, com ela assumindo tarefas não realizadas por outros. Como líder da equipe, ela enfrenta a resistência de Yoon, que insiste em se retirar e deixá-los. Quando os seguem, encontram os amigos de John bêbados. Yoon lhes diz para assumirem a responsabilidade, ou serão um fardo para a equipe. Eles ficam agitados e tentam lutar contra ele. John intervém, tentando acalmá-los.
mas seus amigos o atingem, fazendo-o cair no chão, e eles discutem com John. John recorda suas memórias de infância de experimentar violência doméstica e sentir-se desamparado. Ele fica agitado e chora, gritando para parar a discussão. Todos ficam surpresos com seu comportamento. Então, Jen trata a ferida de Yoon e coloca uma bandagem médica, pedindo que ele não deixe a equipe porque eles precisam dele. Relutantemente, Yoon concorda, mas se recusa a se reconciliar com John por causa da equipe e vai embora. John se afasta e encontra seu irmão, entrando em seu carro. É evidente que ele não quer ir para casa, e descobrimos que eles vêm de uma família rica. Em uma reunião de família, John usa uma peruca para esconder a cor de seu cabelo, que sua família critica. Ele se defende, dizendo que frequenta uma universidade comum, não uma prestigiosa como a Universidade de Seul, o que irrita seu pai. Após a reunião, seu pai o espanca, culpando a mãe por convidá-lo. Sua mãe, em vez de confortá-lo, se culpa por ter criado um fracasso como ele, remove a peruca, insulta seu cabelo e o expulsa de casa. Quando John sai, ele encontra seu irmão esperando no carro e decide não voltar para casa porque se sente desamado e indesejado por sua família. Ele pede que o leve, relembrando as palavras de seus pais. Ele liga para seus amigos que se aproveitam dele e diz que os está convidando e pagará a conta. Ele continua bebendo até perder a consciência. Seus amigos invejam seu estilo de vida, pensando que é fácil porque ele é rico, bonito e popular. Mas eles não sabem que ele está sofrendo. Ele liga para Yoon, ameaçando se matar se ele não vier. Mas Yoon está no trabalho. Então ele liga para Jen porque ela é a líder da equipe, e ela relutantemente concorda em ir. Quando ela chega, ela o encontra parado à beira do lago, querendo se jogar. Ele pede a ela para ficar com ele, mas ela confessa que gosta de outra pessoa. John chega, mal consciente, e Jen tem que levá-lo para casa. Ele vai lavar as mãos no banheiro e o encontra limpo e espaçoso, ao contrário do banheiro de seu apartamento apertado e sujo, o que o entristece. Mais tarde, ele sai de casa com Jen e pede a ela para não deixar ninguém saber que ele foi levado para casa, para que não precise agradecer a ninguém. No dia seguinte, John acorda, tendo esquecido tudo. Ele tenta se lembrar do que aconteceu, mas não consegue. Ele liga para Jen para perguntar quem o trouxe para casa, mas ela se recusa a dizer e desvia da pergunta. Mais tarde, o médico que pediu a Jen para abordar John sobre desistir do projeto pensa que John foi pressionado a fazê-lo, mas Jen lhe diz que ele o fez de bom grado. John percebe que Yoon deve ter sido quem o levou para casa, porque ele foi a última pessoa com quem ele falou ontem. Ele vai sentar com Jen e pergunta a ela quem é a pessoa que ela mencionou ontem que ela gosta, man. Jen fica surpresa que ele se lembre da conversa deles e lhe diz que é alguém próximo a ela. Mas ele não parece levar a sério e assume que ela se refere ao amigo dela. John a leva a um lugar para assistir ao pôr do sol e lhe diz que a ajudará a fazer com que a pessoa de quem ela gosta a note, dando-lhe conselhos sobre como chamar sua atenção. Depois, Jen vai ao dormitório de Chan e encontra o lugar uma bagunça. Ela o chama, mas ele promete vir mais tarde e ela acaba limpando e arrumando o lugar sozinha, esperando por ele, mas ele nunca aparece. John a vê da sacada porque ele é vizinho dela. Ele percebe que a pessoa de quem ela gosta e com quem se torna amiga é seu companheiro. No dia seguinte, vemos John procurando um novo quarto para morar. Ele tem que encontrar outro emprego para conseguir pagar o aluguel, mas não encontra ninguém disposto a contratar estudantes. Enquanto isso, John leva Jen para fazer compras e a ajuda-se a comprar roupas novas e mudar seu estilo para ser notada. Ele se sente atraído por ela, mas não quer demonstrar. Quando ela escolhe um vestido novo, ele quer pagar por ele, mas ela insiste em pagar sozinha como forma de agradecê-lo pelo seu tempo. Eles tomam sorvete juntos e caminham até ela pegar o ônibus. Mais tarde, John retorna para casa. À noite, ele conversa com Chan da sacada e descobre que a namorada dele virá à casa dele amanhã. Ele envia uma mensagem para Jen, pedindo a ela para confessar seus sentimentos a ele. Ran vai ao supermercado. Ela o encontra trabalhando e lembrando de tudo porque ele está usando cada minuto. Ele sai para conversar com ela e ela descobre que ele está procurando outro emprego para aumentar sua renda. Apesar de chateada porque não há tempo para vê-lo ou sair com ele, ela pede a um amigo para intervir em seu nome para conseguir um emprego. No dia seguinte, a equipe se reúne para discutir o assunto. John entra com Jen e seus amigos ficam surpresos ao vê-los juntos, pensando que estão em um relacionamento, fazendo Jen se sentir envergonhada.
Depois que eles terminam e ele sai para colocar o trabalho em dia, John o segue e tenta oferecer algo para agradecê-lo por tê-lo levado. No entanto, ele recusa, dizendo que está ocupado. À noite, Jen compra comida e vai ao apartamento dele para jantarem juntos, como haviam combinado. Mas ele esquece o combinado. Ela chega e Jen abre a porta para ela. Ela fica chocada ao vê-la e se sente desconfortável, então ela sai do apartamento. Ela encontra Chan na escada e fica tensa, deixando-os e descendo. Ela se lembra de suas memórias com ele quando eram jovens, quando ele lhe deu uma pulseira que ela usava, e desde então, ela não se preocupava com as mãos. John a vê parada sozinha e lhe diz para sair. Quando ela entra, ela continua a chorar porque Chan havia lhe dito que ele terminou com a namorada meses atrás, o que se revelou uma mentira. John simpatiza com ela e lhe diz que ela o está usando como se ele fosse seu namorado, para esperar por seu amigo ou fazê-lo mudar. Jan concorda, e a primeira coisa que John faz é remover a pulseira da mão dela e quebrá-la para que ela não pense mais em Chan. Ele a leva para a sacada e quando eles os veem, ele sente ciúmes e diz que ela é sua namorada. Então John a leva ao seu destino e no caminho, Chan a chama. No entanto, John pega o telefone dela e a impede de atender, dizendo que ele não merece os sentimentos dela e a avisa para não falar com ele ou encontrá-lo até que ele perceba o valor dela. Eles continuam brincando no caminho, mostrando que se aproximaram. Depois disso, Jen vai ao supermercado para ver Yoon. É claro que ela está interessada nele, mas ela encontra outra pessoa em seu lugar e fica irritada por não ter conseguido vê-lo. No dia seguinte, Yoon está na universidade e encontra um amigo que lhe fala sobre uma oportunidade de emprego. Quando ele vai, ele fica surpreso que foi tão fácil arranjado, percebendo que Ran arranjou, e o gerente o recomendou. Então, Yoon decide rejeitar a oferta de emprego, embora isso lhe proporcionasse acomodação e muito dinheiro. Naquela noite, Ran descobre o que aconteceu e discute com ele porque ela queria ajudá-lo a relaxar, mas Yoon lhe diz que não gosta que ninguém o ajude. Ele odeia ficar em dívida com alguém. No dia seguinte, o irmão de Yoon vai à universidade para encontrá-lo e, por acaso, ele vê Xia e imediatamente gosta dela. No entanto, ele finge tropeçar e cai no chão, fingindo praticar esportes, e as garotas riem dele. Então seu irmão vem, o pega e eles vão embora, encontrando John no caminho, dizendo a ela que ele é amigo de Yoon. Seu irmão fica surpreso que Yoon tenha amigos e o convida para comer com eles. John felizmente concorda. Enquanto estão juntos, Jen percebe como Yoon trata seu irmão mais novo e se lembra de como sua própria família o tratou, fazendo-o se sentir emocional. Depois que terminam de comer, ele diz a Yoon que está grato por sua irmandade e que o ama. Ele expressa seu desejo de ter um irmão como Yoon, porque não tem irmãos. Mais tarde, a equipe se reúne para o projeto, mas os amigos de Yoon não fizeram a pesquisa necessária, então Yoon os repreende. Eles ficam chateados e se retiram da equipe, pedindo a Yoon para ir com eles. No entanto, ele recusa e decide ficar com Yoon, prometendo fornecer-lhe as informações necessárias para o projeto, particularmente sobre a empresa de seu pai. John liga para a secretária da empresa e pede a ela para obter as informações de seu pai. Quando o pai dele concorda, ele não sabe que é John quem quer, não seu filho mais velho, então ele recusa. Mais tarde, Jen descobre que sua bolsa de estudos foi aprovada, e a secretária liga para parabenizá-la. Um estudante interessado em Jen ouve a conversa deles. Quando a médica entra, ela inicialmente escolhe Jen como sua assistente, mas o estudante mente para ela, alegando que ajudou Jen com a bolsa de estudos, levando a médica a mudar de ideia e nomeá-lo como seu assistente em vez de Jen. Enquanto isso, no supermercado, Jen encontrou os amigos de John que começam a falar mal e jogar garrafas no chão. Incapaz de confrontá-los diretamente porque são clientes, ele tenta ignorá-los. No entanto, quando Ren chega, ela os confronta fisicamente e mostra sua destreza, intimidando-os e até assustando os amigos de John do clube. Quando Yoon retorna para casa, ele encontra um envelope de dinheiro de seu irmão. Ele pergunta ao irmão de onde veio o dinheiro. Ele disse que pegou o relógio de John e o vendeu e gastou o dinheiro, deixando-lhe o que restou. Yoon fica bravo com ele e sai, indo para a casa de John. Ele liga para John para descer, surpreendendo-o. Yoon diz a ele que ele lhe deve, pretendendo pagar o dinheiro, mas John insiste que ele precisa de um amigo e está trabalhando para se sustentar. Eles concordam em permanecer amigos, embora relutantemente por parte de Yoon. Mais tarde, Chan está esperando por Jen, e quando eles conversam,
Ele percebe que ela não está em um relacionamento com John, apesar da mentira dela. Ele a aconselha a não confiar nele, porque ele sabia que a namorada dele viria vê-lo naquele dia. Apesar disso, ela pede a Chan para se encontrar com ele para resolver a situação entre eles. Chan se lembra da mensagem que John enviou a ela naquele dia, mas se recusa a acreditar. Ela liga para John e pede para encontrá-lo, e ele felizmente concorda. Quando eles se encontram, ela pergunta se ele sabia que a namorada dele viria vê-lo, e John admite que sim, explicando que ele queria que ela terminasse porque ele não queria vê-la. Jen se sente magoada, e embora John tente explicar, ela decide que eles não podem mais ser apenas amigos depois deste incidente. Eles serão apenas colegas no projeto de agora em diante. Ela sai, sentindo-se chateada. John permanece parado sozinho, chateado depois que seu único amigo o deixou, e ele continua a recordar suas memórias juntos enquanto chora. Ele decide sair e ficar até tarde, bebendo para tentar esquecer. No entanto, ele não consegue superar o que aconteceu. Ele liga para Yoon, que está trabalhando até tarde, e diz que magoou alguém querido e não sabe o que fazer. Yoon o aconselha a confessar seus sentimentos a ela e então encerra a ligação. John reúne sua coragem e corre para a residência de Jen. Ele a chama, surpreendendo-a quando ela o vê da janela e desce para conversar com ele. John se desculpa por tê-la magoado e confessa seus verdadeiros sentimentos, admitindo que a ama. Ele pede que ela não o responda agora, mas que lhe dê uma chance. Então vai embora. Yoon começa a sentir tontura, devido ao excesso de trabalho, e desmaia. John coincidentemente o liga, mas a enfermeira atende e o informa que Yoon está no hospital. John fica preocupado e pega um táxi para ir até ele. Ele descobre pela enfermeira que Yoon tem uma infecção grave. John fica ao lado dele até ele acordar. Yoon fica agitado e quer ir embora porque se sente em dívida. John pergunta por que ele sempre parece chateado perto dele e tenta se distanciar. Yoon explica que toda vez que vê John, ele sente inveja porque sua própria vida é difícil, mas John está sempre disponível para ele. John ri, percebendo que todos são enganados pela vida aparentemente feliz de Yoon. Yoon insiste que sua vida é cheia de problemas e pede a John para ficar longe. No entanto, John se recusa, afirmando que, por mais que Yoon tente afastá-lo, ele sempre estará lá para ele. Ele diz à enfermeira para cuidar de Yoon e vai embora. Depois, Jen começa a escrever o relatório. Ela se lembra da confissão de sentimentos de John por ela, o que a confunde, e ela luta para continuar escrevendo. Ela se reúne com suas amigas no dormitório e elas começam a beber, cada uma compartilhando seus problemas de relacionamento. Torna-se evidente que Ran ama Yoon, mas ele não retribui seus sentimentos. Enquanto isso, John entra online e procura por comida adequada para pessoas com infecções. No dia seguinte, ele a compra e visita Yoon no hospital, apenas para descobrir que ele não está lá. Ele tenta ligar para ele, mas Yoon não atende. Ao mesmo tempo, Yoon vai ao seu chefe e implora para que ele readmita John, mas o chefe recusa, temendo por sua saúde devido ao estresse excessivo. Ele sugere que Yoon volte ao trabalho durante suas férias, mas Yoon se recusa a descansar. No dia seguinte, Jane decide confrontar John sobre seus verdadeiros sentimentos, quando ela vai à academia da universidade. No entanto, ela encontra muitas garotas ao redor dele querendo tirar fotos, o que a envergonha, então ela se afasta. Mais tarde, John é compelido a encontrar seu irmão em seu escritório e pede a ele as informações necessárias para o projeto. Seu irmão concorda em fornecê-las, mas o trata mal, impondo condições e recusando-se a comparecer à próxima reunião de família porque ninguém quer vê-lo. John se sente magoado com as palavras de seu irmão e menciona que ele fez algumas análises para verificar se eles são sua verdadeira família, pois está intrigado com o tratamento deles. Infelizmente, descobre que são sua família, mas ele deixa o arquivo e vai embora. Depois, ele encontra Jane, que parece atraída por ele, mas ela lhe diz que precisa conhecê-lo melhor porque não entende bem sua personalidade. Eles concordam em permanecer amigos. Durante sua aula, John envia mensagens para Yoon, pedindo a ele para fazer uma pausa até que se sinta melhor. No entanto, ele fica surpreso ao ver Yoon com ele na aula. Quando John o leva para fora, Yoon lhe entrega o arquivo que conseguiu com seu irmão, junto com um envelope contendo dinheiro, dizendo que o valor que ele lhe devia agora está quitado. John fica espantado por ele ter conseguido reunir tão rapidamente, a ponto de pensar que Yoon poderia ter vendido seus órgãos. No entanto, Yoon o assegura que não está mais em dívida com ele e pede que ele fique longe.
John recusa, expressando seu desejo de permanecer amigo, não importa o que aconteça. Enquanto isso, o estudante que se tornou assistente do professor está em seu escritório, organizando a pesquisa e encontra o trabalho de Jane. Ele remove o nome dela e o apresenta como seu próprio. Enquanto isso, Jane está andando pela universidade e fica surpresa ao se tornar famosa. Ela ouve alunos falando sobre ela e presumindo que ela está envolvida com John. Irritada com os rumores, ela confronta John, acusando-o de espalhá-los. Ele lhe diz que não fez isso e a deixa, indo embora com o coração pesado. Mais tarde, Jane ouve alunos zombando de sua aparência, dizendo que eles não combinam e que John é mais bonito que ela. Ela recorda memórias de sua infância, quando as crianças a intimidavam porque seu pai saiu de casa e fugiu com sua amante. Oprimida, ela desmaia no chão, lutando para respirar. Enquanto isso, John está sentado com sua equipe e sua amiga pergunta sobre seu relacionamento com Jane. Ele lhe diz que não há nada entre eles, eles são apenas amigos. No entanto, quando ele a ouve falando mal de Jane, ele fica chateado e os deixa, ligando para Jane. Ao ouvi-la chorar e incapaz de falar, ele fica preocupado e começa a procurá-la por todo o campus até encontrá-la sentada sozinha, lutando para respirar. Ele se aproxima dela para verificar, mas ela afasta sua mão, pedindo que ele a deixe em paz e se afaste dela porque o relacionamento deles está lhe causando problemas. Ela chora e lhe diz que a presença dele a envergonha, e ela não quer que eles permaneçam amigos. John se afasta sentindo-se triste, lembrando-se das palavras de sua mãe quando ela costumava dizer-lhe que ele causa problemas para qualquer um que se aproxima dele e que ninguém o amará ou será seu amigo. Jane vai ao escritório do professor e pergunta sobre seu projeto de pesquisa, mas o professor a trata mal e a expulsa, dizendo que não a quer mais como assistente. Mais tarde, os amigos de John encontram Ren trabalhando no clube e continuam a incomodá-la, falando mal de Yoon. Ela quer confrontá-los, mas sua amiga a impede. John vai pagar a conta e encontra Ren. Ele fica surpreso ao saber que ela é amiga de Yoon e pergunta o que ela fez para convencê-lo a ser amigo dela. Ela lhe diz que ele é uma pessoa teimosa, mas ela o acompanha de qualquer forma. Quando John sai do clube, ele fica surpreso ao receber uma ligação de Yoon convidando-o para jantar. Ele felizmente aceita e vai ao restaurante, mas ao chegar, ele encontra Yoon trabalhando lá como garçom, servindo-lhe comida. Isso irrita John, e ele diz a Yoon que pensou que jantariam juntos. Ele vê Yoon zombando dele por deixar os clientes e dificultar as coisas para si mesmo. John sai do restaurante chateado, esperando do lado de fora até que Yoon termine o trabalho. Quando Yoon sai, John se senta longe dele por causa do cheiro da comida do restaurante. Ele diz a Yoon que o convidou para ter certeza de que ambos são de mundos diferentes e que não podem ser amigos. John fica irritado com as palavras dele, dizendo que ele não precisava fazer tudo isso e que de agora em diante fará o que quiser e manterá a distância dele. No dia seguinte, John sai da equipe do projeto e se junta aos amigos, mas não está feliz. Eles tentam conversar com ele, mas ele não está focado neles. Enquanto isso, Jane decide visitar o escritório do professor novamente para perguntar por que foi expulsa, esperando consertar as coisas se o problema fosse dela. O professor lhe diz que não gostava dela desde o início, porque não gosta de alunos que exploram os outros para atingir seus objetivos, vendo isso como falta de competência. Mais tarde, Jane descobre por Yoon que John havia obtido as informações de que precisavam para o projeto antes de sair da equipe. Quando o amigo de John ouve isso, ele fica chateado e vai com seu amigo valentão confrontar Yoon em seu local de trabalho. Eles discutem e, eventualmente, o chefe expulsa Yoon do restaurante. Yoon tenta implorar por outra chance, mas John se recusa, dizendo que é o último dia dele lá. Yoon acaba chorando sozinho. John vê Yoon e fica surpreso, sentindo-se culpado ao se afastar. Yoon o segue pedindo que ele não conte a ninguém que o viu chorar. No entanto, John fica irritado e lhe diz que tudo bem pedir ajuda de vez em quando, e que não é uma fraqueza. Ele deixa Yoon para trás e vai embora. Miran o vê e o chama, mas ele ignora sua ligação e se recusa a atender. Mais tarde, a irmã de Miran descobre por sua amiga sobre um estudante da universidade que está envolvido com Jane, e ela fica chocada e acha difícil de acreditar. Quando ela retorna para casa, ela conta a Ha-han, que também fica chocado ao saber que Jane e Chan estavam discutindo por causa de uma garota. Agora, ela conclui que é Jane. Quando Jane retorna, eles a tratam bem e perguntam o que ela fez para fazê-los acreditar em seu amor.
Jane se sente envergonhada e diz que são apenas boatos. No dia seguinte, ela espera por John e lhe dá uma planta como pedido de desculpas, expressando arrependimento por sua explosão. Ela o pede para retornar à equipe do projeto e o instrui a pesquisar o significado da planta. Ela o deixa e sai correndo. Quando John pesquisa o significado da planta, ele descobre que ela simboliza um pedido de desculpas sincero, e ele ri de seu gesto. Depois, Jane está na universidade e os amigos de John a encurralam, exigindo informações dela. Eles continuam a assediá-la até que ela desabe em lágrimas. John chega e os repreende. Ele se separa do grupo e leva Jane com ele, indo embora. Ele percebe que Yoon foi quem a pediu para retornar ao projeto. Ele vai com ela para encontrá-lo, mas o relacionamento deles ainda é tenso. Jane os deixa para conversar e Yoon se desculpa pelo que disse. John lhe diz que já esqueceu o que aconteceu. A professora descobre que seu assistente roubou a pesquisa de Jane e a apresentou como sua própria. Ela se sente culpada por tê-la maltratado. Mais tarde, Yoon encontra outro emprego em um restaurante, mas ele tem que trabalhar durante o dia e se atrasa para a reunião. Jane fica surpresa porque não é do feitio dele se atrasar. Então, John leva Jane à sua antiga escola para confrontar seu passado e lidar com o trauma pelo qual ela passou. Quando chegam, ela se lembra de suas memórias e continua a chorar. John tenta confortá-la até que ela se sinta melhor. Depois, eles caminham juntos e ela quase tropeça e cai. Mas John a pega e amarra seus cadarços. Jane se sente tocada pelo que ele fez. E eles continuam caminhando felizes juntos. A secretária fica surpresa que a médica usou a pesquisa de Jane em seu projeto. Então ela vai perguntar a ela sobre isso. No entanto, a médica a ameaça, então a secretária fica com medo e sai do escritório dela. Mais tarde, com a data limite do projeto se aproximando, os amigos de John pedem a Jane para se juntar novamente à equipe, mas ela se recusa porque eles não se esforçaram no projeto. Na palestra, a equipe começa a discutir o projeto na frente da médica, que fica impressionada com o trabalho deles. No entanto, um dos amigos de John diz à médica que eles faziam parte do projeto e que roubaram o trabalho dele e o expulsaram da equipe. Ele fala sobre coisas que realmente estão no projeto. E acontece que ele as aprendeu com uma garota que viu o laptop de Jane aberto e tirou uma foto de parte dele e a enviou para ele. Jane decide confrontá-lo, já que ela é a líder da equipe. E ela está nervosa porque tem medo de multidões, mas ela se lembra das palavras de John e se encoraja. Ela começa a discutir com os amigos dele e consegue provar que eles estão mentindo, e a médica é convencida por suas palavras. Ele lhes dá nota máxima, e a equipe fica feliz com o sucesso do projeto e eles se aproximam. Depois disso, Ren vai ver Yoon e eles continuam se provocando, então ela o atinge por não atender suas ligações. Ela os vê e fica chateada porque gosta de Yoon. À noite, John sai com Jane para comemorar e eles continuam bebendo juntos. Jane começa a ter alucinações e confessa seus verdadeiros sentimentos a ele. John fica feliz e se aproxima dela, mas ela se sente envergonhada e o afasta. John é forçado a carregá-la nas costas e caminha com ela até chegar ao apartamento dela. Mais tarde, ele recebe uma ligação de Yoon pedindo para encontrá-lo. Yoon mostra a ele um vídeo do chefe demitindo-o do trabalho, que está postado online. Ele pergunta se ele fez isso. John confessa que fez para que ele recuperasse seus direitos. Ele espera que Yoon fique bravo, mas Yoon o surpreende e o agradece pelo que fez. John fica feliz com as palavras dele, e é claro que eles se aproximaram. No dia seguinte, Jane acorda e pensa no que aconteceu ontem. Ela se sente envergonhada e não quer ir para a universidade, mas ela vai mesmo assim. O telefone dela está descarregado e ela continua procurando por John. Ela encontra Sean por acaso, e ele caminha com ela e a pede em namoro novamente, mas ela recusa. Ao mesmo tempo, John tenta ligar para ela, mas o telefone dela está desligado. Ele os vê juntos e sente ciúmes, e a puxa pela mão. Ele conversa com ela sobre o que aconteceu ontem. No início, Jane finge que não se lembra de nada, mas então ela reúne sua coragem e lhe diz que se lembra e confessa que gosta dele. John fica feliz e a abraça e também se confessa a ela. Eles concordam em ficar juntos e caminham na frente de todos de mãos dadas. Há um festival e eles veem a equipe de Ren realizando acrobacias perigosas e ficam maravilhados com sua força. Mais tarde, John participa do festival e continua cantando, e todos ficam maravilhados com sua linda voz. Mas ele continua olhando para Jane e focando nela. Sia e Ren estão sentadas ao lado de John e ambas gostam dele.
Sia tenta se aproximar dele e o pede para sair com ela, mas ele lhe diz que está ocupado. Ren sente ciúmes e o puxa pela mão, e ela o leva para o apartamento dela. Lá, ela tem uma surpresa para eles para o aniversário dele. John vem e dá uma rosa a Jane. Xia chega. Eles continuam cantando e celebrando Yoon, e estão felizes. Eles acham Yoon envergonhado e sem ânimo, então empurram Han em um bolo e tiram fotos com ela enquanto riem. Então, eles jogam o jogo da verdade. Quando chega a vez de Yoon, eles perguntam se ele tem amigos. Ele lhes diz 2,5. Quando eles perguntam quem é a metade, ele diz Jane. E eles continuam rindo. Então é a vez de Jane. E eles perguntam se ela é parente de John. Ela responde, sim. Quando a festa termina, Sia continua olhando para a foto de John. E é claro que ela gosta dele. Jane se voluntaria no festival. E John a ajuda. Eles veem seus amigos e eles decidem se aproveitar dele. Eles escrevem uma placa. Quem quiser tirar uma foto com ele paga dinheiro. Muitas garotas se reúnem, mas John recusa e foge delas. Mais tarde, ele descobre por Ren que ela está se candidatando para ser assistente de seu irmão, o médico. Ele fica chateado e pede a ela para não se candidatar. Jane fica surpresa e pergunta se ele a conhece, mas John se recusa a dizer. Ele a deixa e vai embora. Então, seus amigos a pegam como namorada de John e deixam alguns admiradores assediá-la com palavras. Quando John descobre, ele volta para ela e grita com eles e a protege. Ele entra em uma briga com seus amigos, mas eles o espancam e o derrubam no chão. John se lembra de quando seu irmão o espancava quando era pequeno, e ele decide se levantar novamente e continua apanhando. Então, John diz a Jane que esta é sua verdadeira natureza, e que ele sempre apanha e não sabe se defender. Jane o abraça, dizendo que o ama e o leva para casa. Então ela o acompanha para dentro e esteriliza sua ferida. Ela fica com ele até ele adormecer. No dia seguinte, Jane o visita em casa, trazendo-lhe remédios. E quando ele a vê, ele a abraça. No entanto, após a ligação, John percebe pela voz de seu irmão que ele está preocupado. Quando Jane encerra a ligação, John confessa a verdade a ela, dizendo que seu irmão o trata cruelmente e é a pessoa que ele mais odeia no mundo, porque o abusava quando era pequeno. Jane fica chocada e entristecida com as palavras dele. Mais tarde, ela encontra Yoon Ren, que a surpreende com seu comportamento violento em relação aos amigos de John por causa dele. Ele insinua a ela que se tornou amigo de John e se sente responsável. Depois, um dos amigos de John tenta se aproveitar dele, pedindo-lhe para morar com ele em seu apartamento por causa de seus problemas de moradia. Mas John recusa, porque o viu bater em Yoon no dia anterior e não ficou satisfeito com a intervenção. Então John vai encontrar o amigo que o atingiu e lhe diz que o denunciará à polícia. Mas seu amigo o ameaça que denunciará a Yoon se ele o fizer porque ele o atingiu por causa dele. John fica surpreso ao saber que Yoon lutou por causa dele. Ele vai agradecê-lo e lhe diz que desejava ter um irmão mais velho para defendê-lo há muito tempo. De repente, ele recebe uma ligação de seu irmão informando que a mãe deles está doente e precisa de cirurgia nas costas. E se a operação não for realizada, ela não poderá mais andar. Ele o tranquiliza e pede que ele se concentre em seus estudos e que ele resolverá. Ele vai pegar um formulário na secretaria para se demitir da universidade e poder trabalhar. E ele vai pegar seus pertences. Seu irmão vem e vê o lugar onde ele mora, sentindo-se desanimado por seus constantes sacrifícios por ele. Ele lhe diz que decidiu deixar a academia de polícia e trabalhar também para trazer dinheiro, porque não o deixará sofrer sozinho. Mas John recusa e lhe diz que cuidará disso, e seu irmão vai embora chorando. John o vê e entende tudo dele. Depois, ele descobre que os custos da cirurgia de sua mãe foram cobertos, e ele descobre por seu irmão que John foi quem pagou por isso. Então, ele pede a Jane para encontrá-lo, e quando ela vai até ele, ele confessa que a ama e quer que ela seja sua namorada. Mas Jane lhe diz que é tarde demais, e ela não o ama mais, e agora está comprometida com John. Depois disso, ela conversa com Ren, e ela lhe diz que admira Yoon, e Ren também descobre que o admira. Ambas concordam em confessar seus sentimentos, e Yoon, que a ama, é escolhido. Depois, o professor encontra Yoon e lhe diz que ele já foi um estudante com problemas semelhantes e conseguiu superá-los, pedindo-lhe para não recusar ajuda porque ele tem muito tempo e pode retribuir qualquer um que o ajude. Yoon é afetado por suas palavras e liga para John para encontrá-lo e agradecê-lo pelo que fez.
Eles passam tempo juntos, trocando conversas sobre suas vidas, e eles mostram que são amigos íntimos. Shia decide confessar seu amor a Yoon e pede ajuda a Jane. No dia seguinte, Jane convida Shia para jantar, e Shia tenta contar a ele sobre seus sentimentos. Depois, ela o pede para conversarem em particular. E quando ele concorda, ela confessa seu amor a ele. No entanto, Yoon se desculpa com ela por não ter tempo para um relacionamento por causa do trabalho. Shia chora, e Ron testemunha a situação. À noite, Yoon vai recolher seus pertences da acomodação e se encontra sem teto. Então ele dorme na rua e sonha com seu falecido pai, o abraçando e chorando, dizendo-lhe que fez tudo o que podia para proteger sua mãe e irmão, mas se sentiu cansado. John recebe uma mensagem do banco e percebe que Yoon pagou todas as suas dívidas, preocupando-se com ele e procurando-o nas ruas até encontrá-lo, pedindo-lhe para morar com ele na acomodação. Yoon inicialmente recusa, mas John insiste até que ele concorde, e Yoon dorme no sofá de exaustão, coberto por John, sentindo-se feliz. Depois, Shia diz a Ren que confessou seus sentimentos a Yoon e foi rejeitada sem consideração, fazendo-a começar a chorar. Han tenta acalmá-la, dizendo que a inveja porque tem medo de confessar e ser rejeitada e perdê-lo. No dia seguinte, Yoon acorda e encontra John preparando o café da manhã para ele, e eles o tomam juntos. No entanto, ele fica surpreso que John comprou a comida por um preço mais alto do que merece, levando-o a pedir a Yoon para escolher roupas com ele para usar, deixando Yoon espantado porque todas as suas camisetas parecem iguais. Mais tarde, Jane se encontra no escritório do irmão de John e o vê assistindo a um vídeo de John sendo espancado. Então ela pergunta sobre isso, e Jane lhe diz que ele estava a defendendo, revelando a ele que ela sabe que eles são irmãos, surpreendendo-o e fazendo-o perceber que ela está comprometida com John, e que ele foi quem a informou. Depois disso, ela vai encontrar John e lhe diz que seu irmão perguntou sobre ele e estava interessado nele. Mas ela descobre por John que ele finge ser durão na frente das pessoas, enquanto na realidade ele está irritado com ele. Jane sai para ir para a aula, mas ela encontra seu amigo, que se desculpa com ela pelo que fez e a pede para se juntar a ele e aos outros amigos para se desculpar com ela. Jane acredita nele e vai com ele, e ele a leva para um quarto e fecha a porta, começando a filmá-la em um vídeo ao vivo e escrevendo que está se divertindo muito com sua namorada. John começa a correr para alcançá-la, tentando ligar para ela. Mas seu amigo pega o telefone dela. Jane tenta escapar, mas ele a impede e a agride. John chega e discute com ele, batendo nele e confortando Jane. Mas seu amigo vem por trás e o ataca, tentando estrangulá-lo. No entanto, ela chega a tempo e o atinge, e a segurança chega e o prende. Depois, Jane limpa sua ferida e se desculpa com ele pelo que aconteceu por causa dela. Mas John a tranquiliza, dizendo que estava preocupado com ela e se desculpa por não ter chegado a tempo. Então, John encontra seu irmão esperando por ele, conversando com ele e perguntando por que ele não atingiu a pessoa que o atingiu. John lhe diz que não consegue esquecer seu passado quando ele costumava ser espancado quando criança, e ele está acostumado a suportar surras sem retaliação. As palavras de seu irmão o afetam, e John o deixa e vai para seu apartamento. À noite, ele está dormindo e sonhando pesadelos que seu irmão o está atingindo. Ele acorda assustado, chorando. Quando Yoon voltou do trabalho, ele o encontra com medo e tremendo. Ele vai tranquilizá-lo. No dia seguinte, Jane veste um lindo vestido e vai encontrar John como haviam combinado. Mas ele se atrasa. Quando ela o liga, ele diz que não poderá encontrá-la. Jane se preocupa e vai verificar como ele está, mas o encontra trancado em seu quarto e decide deixá-lo em paz e não pressioná-lo. Ele a vê saindo e tenta conversar com ela, mas ela recusa e o deixa. Chuck se sente preocupado porque o relacionamento deles está tenso e ele continua bebendo. Ele vê Ron sentado ao lado dele e pede o número dela, mas ela recusa. Ele lhe diz que não é a primeira vez que é rejeitado, e ela se desculpa e o pede para conversar com ela. Depois disso, John agradece a Yoon por estar com ele, e sabe por ele que Jane veio vê-lo ontem. Ele fica surpreso e vai encontrá-la, pedindo desculpas por não ter entrado em contato ontem, e explicando que não queria que ela o visse naquele estado. Jane o abraça e lhe diz que estará lá para ele sempre que precisar. Depois, o professor Park organiza um acampamento na universidade, mas ninguém se inscreve. O Dr. S zomba dele, mas depois John descobre e se junta a ela junto com seus colegas.
O professor Park fica encantado ao vê-los, e eles continuam brincando juntos, se divertindo muito. À noite, eles se reúnem em torno de uma fogueira e começam a jogar o jogo da confissão. Sean pede aos fãs de alguém presente para abaixarem os dedos, surpreendendo a todos e deixando-os curiosos sobre o fã ao lado deles. Então, eles jogam o jogo da memória, onde cada pessoa fala sobre sua vida e memórias dolorosas. John recorda uma memória de sua infância, quando seu irmão estava chorando e pedindo perdão, sentindo-se maravilhado. Quando John lhe pergunta o que aconteceu, ele lhe diz que duvida da validade de suas memórias e que precisa confirmá-las para saber a verdade. Ele se prepara para encontrar seu irmão no caminho, mas sente uma dor de cabeça e se lembra de outra memória, onde seu pai o estava espancando, sentindo-se confuso. Quando ele conversa com seu irmão, ele confessa a ele que o pai deles costumava bater nele quando era jovem. John fica surpreso e pergunta por que eles não contaram a verdade antes. Seu irmão se desculpa com ele e fica claro que ele o estava expulsando de casa para protegê-lo de seu pai abusivo. John expressa sua gratidão ao irmão por revelar a verdade e retorna ao seu apartamento. Yoon também retorna ao apartamento sentindo-se preocupado com John. Quando o encontra, ele o tranquiliza e compartilha tudo o que aconteceu, descobrindo que seu irmão o amava e o protegia de longe todo esse tempo. Enquanto isso, Jen também está preocupada e quer ter certeza de que John está bem, mas ela hesita em pressioná-lo e espera até que ele a conte pessoalmente. Han não consegue dormir porque acha que Yoon gosta de Xia, enquanto Xia pensa que ele gosta de Ran. No dia seguinte, John se encontra com Jen e a assegura que o mal-entendido entre ele e seu irmão foi resolvido. E Jen expressa sua alegria, confirmando que tinha certeza do amor de seu irmão por ele. Depois, os alunos na aula falam sobre seus modelos e John escolhe Yoon como seu modelo porque ele é diligente e dedicado, apesar de trabalhar em vários empregos e sempre tira notas altas. Jane também escolhe Yoon como seu modelo, indicando que ela confia e depende dele. E Yoon se sente envergonhado com as palavras deles. Quando eles saem da aula, Xia espera por Yoon e pede para conversar com ele, descobrindo que a garota de quem ele gosta é Ran. Xia confessa que não se arrepende de ter expressado seus sentimentos a ele e está feliz por conhecê-lo, agradecendo pela oportunidade de conversar com ele. Então, ela vai embora. John dá um passeio com Jane e quando chegam ao apartamento dele, ele encontra sua mãe dentro da moradia. Ela começa a provocá-lo sobre a garota que o viu. Ela pergunta sobre o irmão dele porque não conseguiu contatá-lo e ele não responde às suas ligações. De repente, sua mãe começa a chorar e John nota hematomas nas mãos dela. Ele percebe que seu pai a abusa e que ela tem sofrido violência há muito tempo. Sua mãe pede para ele não falar com ninguém sobre isso, então ela sai derrotada. John liga para o irmão e conta o que aconteceu. Ele descobre por seu irmão que ele pediu à mãe mais de uma vez para sair de casa e se divorciar, mas ela recusou. Depois, eles conversam sobre o pai deles, e Yoon descobre que o pai deles era um policial e usava violência para proteger a mãe e o irmão deles. John conta ao irmão sobre a violência que ele experimenta de seu pai e como ele está sofrendo, surpreendendo Yoon, porque ele não sabia a extensão do sofrimento de seu irmão. Mais tarde, o pai de John assiste a um vídeo dele batendo no filho. Ele então pede ao motorista para monitorá-lo sempre que John for. O pai dele o vê na universidade com Jane, enquanto Ren está dormindo e sonhando que Yoon está se casando com Xia. Quando ela acorda, ela se sente em pânico. A médica a aconselha a falar com ele antes que seja tarde demais. Então Ren a encoraja e vai confessar seus sentimentos a Yoon, expressando sua alegria por essa oportunidade ter surgido. Eles conversam juntos e continuam a conversa. Depois disso, Jane lhe fala sobre sua vida, informando que sua família se separou quando ela era jovem e sua mãe saiu de casa e foi embora. Jane está esperando uma ligação de sua mãe, mas ela não ligou para ela. John lhe diz que ela recebeu uma ligação de sua mãe há pouco tempo e se sente confuso sobre o que fazer. John a encoraja a atender a ligação e conversar com sua mãe sinceramente, em vez de ceder à tristeza. Jane responde ao conselho de John e encontra sua mãe, desculpando-se com ela e expressando sua saudade. No entanto, a mãe de Jane recusa, dizendo que precisava dela no passado, mas agora pode contar consigo mesma. Jane se sente frustrada e triste, chorando, mas John tenta acalmá-la e sugere que ela precisa de tempo para perdoar a mãe. Ele segura a mão dela e a encoraja a seguir em frente.
Os dois caminham juntos e ficam surpresos ao encontrar o motorista esperando por eles, informando-os que o pai deles quer John em casa, o que preocupa Jane, mas John a tranquiliza e lhe diz que tudo ficará bem. Então, a deixa com o motorista e volta para casa. Jane vai ao escritório do irmão dela e lhe diz que o pai deles pediu para John ir para casa, o que alarma o irmão dela, levando-o a correr atrás dele. Enquanto dirigia, John se lembra de um incidente semelhante de sua infância, quando seu pai ameaçou expô-lo se ele o batesse novamente e lhe pediu para deixá-lo em paz, prometendo atender aos seus desejos. Ao mesmo tempo, John está em casa e seu pai lhe mostra um vídeo de si mesmo sendo espancado e exige que ele volte para casa para viver sob seus cuidados. Mas John se recusa veementemente, irritando seu pai que tenta batê-lo. Mas seu irmão intervém e o impede, e John sai do quarto. O irmão de John enfrenta o pai e o adverte para não se aproximar mais de seu irmão, e parece que seu pai tem medo dele. A mãe de John chega e continua batendo persistentemente em sua porta, desabando e chorando. John se lembra da mesma situação quando era pequeno, mas desta vez sua mãe chama a polícia e denuncia o marido por agredi-la e seus filhos. John agradece ao irmão pela ajuda e se desculpa com ele. Então retorna ao seu apartamento onde Yoon o está esperando. Ansiosamente, então John tenta tranquilizá-lo. John desaba em lágrimas e Yoon permanece ao lado dele para confortá-lo. Dias se passam e John permanece deprimido, isolado em seu quarto sem falar com ninguém. Os alunos da universidade notam sua ausência e tentam verificar sua condição através de Jane, que ela mesma tem dificuldade em se comunicar com ele, e a primeira coisa que ele faz é abraçá-la e expressar sua saudade. John se senta com Yoon e conversa com ele. De repente, seu amigo que havia sequestrado Jane anteriormente aparece diante deles, desculpando-se com John por suas ações e anunciando sua intenção de deixar a universidade. John se recusa a permitir que ele arruine sua vida e exige que ele se desculpe com Jane e comece de novo. Seu amigo sente arrependimento e remorso e concorda. Então vai embora. Ele se desculpa com Jane na frente dos alunos, desabando em lágrimas, e pede seu perdão, que Jane concede, expressando seu perdão. Depois disso, o professor entra e pede um projeto para o final do semestre, indicando que é uma oportunidade para compensar as notas de projetos anteriores. Ele anuncia o entusiasmo do amigo de John e o acordo de sua equipe para o projeto, e eles se reúnem para planejar e preparar. Enquanto rumores se espalham sobre a mãe de John denunciando o marido por violência, o pai de John retorna ao seu apartamento e a procura, mas ela não está lá. Ele tenta desesperadamente se comunicar com ela. Então ele conversa com John dizendo que precisa se mudar e pedir desculpas às pessoas que ele prejudica. Seu pai ignora suas palavras e tenta batê-lo, mas John o enfrenta, afirmando sua mudança e sua falta de medo dele. O pai de John retorna para casa e encontra seu filho lá, pedindo para ele trazer a mãe de volta para casa. Mas ele se desculpa, dizendo que está cansado do trabalho e expressa seu amor por eles. No entanto, o filho responde dizendo que não se considera parte da família, indicando que ele disse essa frase antes para alguém próximo a ele, e o machucou, e foi o irmão de John quem quis dizer isso. Mais tarde, descobrimos que Xia deixou o dormitório e se mudou da universidade, e Jen, Ren, sentem sua ausência e sentem falta dela, sentindo que o dormitório está sem graça sem ela. No dia seguinte, a equipe se reúne para trabalhar no projeto e sugere colaborar com a atriz do departamento de mídia, e a atriz concorda em ajudar com o projeto. Na mesma noite, John cozinha o jantar e se senta com Yoon para comerem juntos, e eles conversam e se reconciliam, continuando o diálogo de maneira amigável como irmãos. No dia seguinte, Yoon encontra seu irmão e lhe dá um presente, e Yoon descobre que são memórias de seu pai. E seu irmão fala sobre o desejo de seu pai de que ele seja um policial como ele, pedindo-lhe para se cuidar um pouco e parar de se preocupar com eles. Depois, a médica descobre que a secretária se demitiu devido ao casamento e pede à estudante que a estava ajudando para ocupar seu lugar. Mas a médica recusa depois de descobrir o truque que Jen fez para escrever seu nome na conta. Ela pede a ele para trabalhar em seu aprimoramento. Na reunião da equipe para trabalhar no projeto, uma decisão é tomada para que o projeto aborde os aspectos de luz e escuridão na vida de cada pessoa da equipe. No dia da apresentação, John pediu para ser o único a apresentar o projeto, surpreendendo a todos, pois ele era o mais jovem entre eles, mas eles o encorajaram e apoiaram. John falou sobre o projeto e como cada membro da equipe precisa de apoio para revelar a luz dentro deles.
Quando o vídeo descrevendo suas vidas e sua juventude foi apresentado, impressionou e emocionou a todos, e eles apoiaram e encorajaram a equipe. Jen solicitou que outro vídeo sobre os bastidores dos projetos fosse reproduzido, mostrando o esgotamento da equipe e como eles se ajudaram e se apoiaram. Todos admiraram a amizade e a dedicação deles, e eles ganharam o prêmio de melhor projeto e apresentação. Após o sucesso, Chuck encontra Jen e lhe diz que vai se juntar ao exército, agradecendo-lhe por ter ficado com ele todo esse tempo e expressando arrependimento por sua presença ter sido concedida e ele não poder confessar seu amor até que a perdeu. Ele deseja que ela seja feliz no futuro. Ele a abraça em despedida e ela fecha os olhos até que ele vai embora porque não quer vê-lo chorar. Ren confessa seus sentimentos por Yoon e ela lhe diz que sabe que ele sabe, mas ela não diz nada sobre isso. Então ela decide ficar longe dele, mas eles continuarão amigos. Ren vai ao clube para correr, e lá eles se encontram e começam a conversar, descobrindo que podem sentir atração um pelo outro. Depois, Yoon retorna ao apartamento de John e lhe diz que passará o verão na casa de seu tio para cuidar de sua mãe, o que entristece John. Mas Yoon o assegura que continuará sendo seu amigo e voltará para vê-lo. Eles passam um tempo agradável juntos, trocando risadas e piadas, então voltam a estudar depois de 2 meses. Na aula, John se encontra dormindo e Yoon se senta atrás dele, tentando acordá-lo, acidentalmente derramando café nele, o que os faz rir. Após terminarem os estudos, Yoon procura um emprego, expressando que não há tempo para o amor, mas ele se sente feliz com seus amigos que aliviam seu fardo. Isso é tudo por hoje no vídeo. Não se esqueça de clicar no botão curtir e inscrever-se.